Amigos internautas, bem-vindos ao Alvorada Cultural, programa 607. Estamos na oitava temporada e no programa de hoje temos duas convidadas muito especiais. Estão conosco a professora Muna Muhammad e a doutora Isabela Reis. Boa noite, professora. Como que está? Boa noite, eu estou muito bem, feliz de estar com vocês. Obrigado por seu tempo e seu carinho. Doutora Isabela, seja bem-vinda. Como você está? Eu estou bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Acaba de acontecer o Dia da Mulher. Muitas coisas a gente leu, escreveu, escutou, enfim. Isso vai estar sobrevoando nosso programa. Vocês vão falar sobre direito, sobre saúde e muitas coisas mais. Doutora Isabela, você quer apresentar um informe para nós como que está o direito da mulher aqui no DF, no Brasil, historicamente? Conta para nossa audiência, por favor. Olá, boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Isabela, eu sou advogada, militante em direitos humanos, em direitos da mulher, promotora legal popular. Também sou educadora da Secretaria de Educação, trabalho com o projeto Expressão de Direitos, aprendendo o direito a expressar direitos para jovens do ensino médio integral. E hoje, o querido Raul, um amigo de longa data, me convidou aqui para termos um bate-papo relacionado com o Dia Internacional da Mulher. Com algumas breves considerações, né? É importante a gente lembrar que o Dia Internacional da Mulher, ele surgiu em um dia de luta de trabalhadoras que estavam em greve numa fábrica de tecidos pelas condições desumanas em que elas viviam, elas e seus filhos. Então elas resolveram parar, houve uma grande manifestação e alguns anos depois, esse dia, de maneira resumida, esse dia foi considerado o Dia Internacional da Mulher. E aí eu sempre digo que nós comemoramos nossa comemoração não é por rosas, é por direitos. O que eu quero dizer com isso? Que nós não gostamos de receber rosas ou que rosas não são bonitas? De maneira alguma, nós gostamos. Sim, só que o Dia Internacional da Mulher ele é muito mais do que um dia de palavras doces. Poderia ser apenas um dia de palavras doces, mas na verdade ele é um dia que simboliza todo um histórico de lutas internacional e nacional para eu estar aqui dizendo isso para todos vocês. Para eu estar aqui tendo a oportunidade de me expressar, houve mulheres que vieram antes de mim e que lutaram, sangraram e muitas morreram para conquistarmos esses direitos. Então, brevemente, eu já posso começar, Raul, a falar um pouquinho da minha exposição ou Fale, fale, Isabela, fique à vontade, o programa é tudo nosso. Tá bom. Então, eu gostaria de ressaltar isso e de ressaltar também que nós temos que considerar, quando falamos de mulheres, nós temos que considerar a diversidade que é a palavra mulheres. Por quê? Porque existem mulheres periféricas, como eu, existem mulheres universitárias, mulheres trabalhadoras domésticas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres bissexuais, mulheres lésbicas, mulheres transexuais. Então, assim, para que a gente consiga alcançar o ideal de igualdade de direitos que é tão buscado, nós temos que entender que nós somos diversas. Temos alguns pontos em comum, mas somos várias e temos que encontrar esse ponto em comum para conseguirmos prosseguir na caminhada. E aí é uma ideia moderna, porque
Até hoje, alguns segmentos das mulheres trans, das mulheres lésbicas, eles são muito marginalizados, das mulheres negras, eles são muito marginalizados. Então, assim, a conquista de direitos, ela não se deu de forma igual, nem dentro do próprio segmento de mulheres. No nosso país, no Brasil, o que que ocorria? O que que ocorreu durante muito tempo? Ocorreu que as leis são que para mim, que sou uma estudiosa de leis, é uma forma de interpretar o direito das mulheres e como as mulheres eram vistas em cada época. E aí, por exemplo, eu falo para vocês do direito civil, do Código Civil, que é um código que rege todas as nossas relações sociais, contratos patrimoniais, relações de casamento, relações de família, o Código Civil rege. E o Código Civil de 1916, que vigorou até 2002, ele era um código extremamente machista e patriarcal, em que ele dizia o seguinte, alguns dos seus dispositivos, o que ele dizia? Que o homem era o chefe da família, ele era o chefe do casamento, ele era o chefe da relação familiar. Então, a mulher, ela passava a vida inteira, antes de casar, sendo custodiada ou pelo seu pai ou pelo seu irmão. Quando ela casava, ela passava a ser custodiada pelo seu marido, que era encarado como seu chefe. Uma relação verdadeiramente de subordinação. Dentro dessa relação, ela não tinha sequer autonomia para ensinar seus filhos, porque sempre era a opinião do pai, o chamado pátrio poder, que prevalecia. Sequer para trabalhar ela tinha autonomia, porque ela precisava da autorização do marido para isso. E outra questão também muito marcante é a questão com relação à sexualidade dessa mulher. Até o fato dela ser ou não ser virgem, segundo o padrão desses homens, se eles achassem que ela não era virgem depois do casamento, isso era um motivo para anular o casamento e ela saía dali sem nenhum direito. Se por acaso ela não quisesse mais estar casada, e ela, naquela época, não havia divórcio, né? O divórcio veio em 1977, então o que que acontecia? Ela era simplesmente abandonada, sem nenhum direito, deixada à míngua, e ela era marginalizada na sociedade. Então, esse era o panorama. Eu sempre digo que a gente consegue saber bastante de uma sociedade lendo as leis daquela época. Então, esse era o panorama dessa mulher. Outra coisa, a mulher professora, em 1923, a gente teve acesso a um contrato de professora, né? Da professora. Como é que era esse contrato? Ela só poderia ser professora se fosse solteira, ela não poderia andar na companhia de homens, isso está escrito no contrato. Um contrato que ela assinava com, por exemplo, a prefeitura. Ela não poderia beber, não poderia fumar, não poderia viajar senão acompanhada do seu pai ou irmão, e só poderia sair de casa das 6 da manhã às 6 da tarde. No outro horário ela tinha que estar em casa. Então, assim, percebemos como era grande essa custódia da vida da mulher. O Código Penal não foi diferente. O Código Penal, ele estipula, por exemplo, como crime apenas a tentativa de conjunção carnal ou mesmo a conjunção carnal da mulher dita honesta. E esse adjetivo honesta, ele prevaleceu de 1940, que é a data do código, até 2005. Então, assim, um ano antes da promulgação da Lei Maria da Penha, ainda havia essa diferenciação entre a mulher dita honesta e a não honesta. Entre outros vários dispositivos desses códigos. Então, o que eu queria dizer para os nossos ouvintes é que o nosso percurso, ele é muito árduo. E, em 1988, né, com a promulgação da Constituição, anos antes, houve a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que reuniu vários movimentos de mulheres, de várias partes, mulheres camponesas, militantes das cidades, ditas feministas também, porque tem uma certa diferenciação entre o movimento de mulheres e o movimento feminista.
e elas se uniram e escreveram uma carta aos constituintes. Em 1987, essa carta foi entregue ao Congresso e nela continha vários dispositivos visando o tratamento igual em relação ao gênero. E foi um marco. A Constituição de 88 foi um marco no nosso país. Por quê? Porque várias dessas reivindicações foram atendidas, como, por exemplo, não existe mais o pátrio poder. No nosso ordenamento social atual, o que existe é o poder familiar, a igualdade de tratamento na relação familiar entre o homem e uma mulher. Porque na Constituição, 1988, ainda não está constituído as relações homoafetivas que foram reconhecidas há alguns anos pelo STF, né? Mas, assim, já é um grande avanço, o tratamento da igualdade salarial, proteção à maternidade, com a licença maternidade, a mulher presidiária ela tem direito a amamentar seus filhos, isso tudo está inscrito na Constituição Federal. Tudo isso, inclusive também o dever do Estado de coibir a violência nas relações familiares, o que é um mote para a posterior promulgação da Lei Maria da Penha, em 2006. Então, assim, Raul, não sei se eu estou falando muito rápido, é porque é muito conteúdo e eu não quero tomar muito tempo, mas, assim, finalizando, fechando com a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é a terceira lei mais avançada sobre o tema no mundo. Ela é uma lei muito avançada, ela tem muitos dispositivos sensacionais, só que assim, qual é o recado que a gente vê? Com a quantidade de feminicídios que são noticiados, a história sempre se repetindo, né? Mesmo com todos esses mecanismos de proteção, a maioria das pessoas conhecem a Lei Maria da Penha, sabe que pode ir à delegacia denunciar o companheiro, denunciar o namorado, mas por que será que não funciona? Só vai funcionar plenamente quando houver uma mudança no ideal coletivo de que a mulher não pertence ao homem, porque o ideal coletivo da nossa sociedade, infelizmente, é esse. É um ideal em que a violência contra a mulher ela é aceita como uma coisa normal, porque entende-se que a mulher saiu daquele script que foi escrito para ela. Ah, não é uma boa mãe, anda com a saia curta, não quer casar, não quer ter filhos, tem mais de vários parceiros sexuais, enfim, toda a vida da mulher ela sofre uma vigia que caso ela saia desse script, ela é sancionada de várias formas, com várias agressões morais, psicológicas, culminando com o feminicídio, que também é um outro avanço de 2015, né, que é uma lei de 2015 que instituiu o feminicídio. Então, assim, o que eu gostaria de deixar para os ouvintes é esse recado que nós precisamos sim discutir o tema em mesas de bar, nas escolas, inclusive aqui no DF, temos todo o respaldo legal para discutir isso dentro da sala de aula, embora muitos grupos conservadores digam que não, nós temos sim esse respaldo, e começar como formiguinha, começar dentro da sala de aula, mudando a mentalidade e colocando os homens nessa discussão também, porque é uma questão de saúde pública, não é só a mulher que é beneficiada com a sua integridade, né? E é isso. Agradeço e vou dar o Esto é espaço para a só o professora Muriel. começo, viu, Isabela? Isto é só o começo. É O porque bom é da muita gente coisa, eu O fico. bom de a gente fazer um programa nas redes sociais, não tem o diretor da rádio nem do canal, corta, que é o tempo. Não, aqui a gente é dono do nosso tempo. Eu estou feliz porque não tem ninguém que me diga, acabou, encerra. Isabela, você volta daqui a pouco. Certamente a pandemia essa não facilitou nada a vida das mulheres. O femicídio que você falou, que está tão presente na sociedade brasileira, ela está nos outros países da Latinoamérica também. Ou seja, vamos voltar a isso. Quem lida muito, há muito tempo com a saúde e entende isso que você está falando é a professora Numa, né?
professora. É com você agora, queremos ouvi-la. Liga o microfone, professora. Aquele vício, né? Boa noite, eu quero agradecer a oportunidade, o convite, Raul. Eu fico muito feliz compartilhar esse espaço com você, Isabela. Já você me capturou com toda a construção que você fez, na verdade, porque você caminhou conosco nesse percurso histórico. E aí eu quero destacar 2 ou 3 coisas, Raul, antes de adentrar na questão da saúde, porque na última fala dela, a Isabela já deixou claro a questão da mulher na sua totalidade, é uma questão de saúde pública, porque resulta em repercussões diretamente na saúde dela, e eu diria também os filhos, em particular, né, filhos e filhas que também estão engajados nisso. Mas eu quero destacar 2 ou 3 coisas que eu acho que na sua fala, Isabela, dão para a gente uma noção muito importante. Primeiro, a recentidade de tudo que destaca o direito ou os direitos da mulher. Então, você fala para a gente de datas como 87, próximo à questão da Constituição no Brasil. Você fala para a gente de algo tão recente, de 2015, a questão do feminicídio, né, que é uma coisa muito, mas muito, muito presente e de forma muito aberta, né? A gente conhece os casos onde acontece esse ato de feminicídio à luz do dia, publicamente, muitas vezes na presença de outras pessoas e assim por diante. E que somente em 2015, ou seja, 5, 6 anos atrás, acontece, então, torna-se uma lei criada justamente para deslocar da ideia da defesa, né, me corrija, por favor, você que é da área da lei, mas que desloca da área de defender a honra do homem, né, porque era assim chamada, até onde eu entendo, né, até onde eu sei, para ser qualificada como um crime, um feminicídio, e não mais defendendo a sua honra, que é uma coisa tão elástica que pode caber dentro dela qualquer coisa, né? Mas a gente sabe, em muitas sociedades no mundo, isso continua ainda. Eu sou palestina, e a gente está, especialmente nesse período da Covid, mas eu posso elaborar um pouquinho mais isso, em outras sociedades, as mulheres estão na luta contra isso, saem nas ruas, reclamam, demandam que seja enquadrada essa questão do feminicídio dentro do que cabe mesmo nela como um crime, né? Então, eu estava dizendo a questão da recentidade de todas essas mudanças, né, o enquadramento da lei como referencial para a condição da mulher, e eu diria também que nós ficamos num processo, nós na história das mulheres, se a gente olhar de uma forma global, mundialmente, de progressos e retrocessos, né? Não é uma coisa linear, no sentido incremental, até você chegar ao ponto onde as coisas estão perfeitamente ok, não estão. Então, quando você fala da questão da violência, né, da possibilidade de se dirigir a uma delegacia da mulher, por exemplo, e fazer a queixa, e a gente sabe que isso não ocorre equivalente, de uma forma equivalente à ocorrência da violência. Então, o que acontece? Por que não se dirige a esse espaço para buscar, ou então para fazer a denúncia? A gente sabe que tem muitos fatores. Por exemplo, eu estou falando isso agora desde a perspectiva da saúde pública, que é minha área, como professora de saúde coletiva. Então, a gente sabe que, muitas vezes, o pessoal que recebe a queixa são funcionários ou funcionárias não necessariamente preparados, né? Então, a pergunta, o que você fez? Tipo assim, eu estou exagerando, não necessariamente seria o acolhimento dessa forma, mas certamente não é aquele acolhimento que permite à mulher sentir-se segura suficientemente para estar, para se sentir segura, né, nesse espaço onde fará a queixa. Mas a gente sabe que tem outros fatores também. Tem um fator econômico.
ela é dependente na maioria das vezes, né? Para ela, para o prol dela, para as crianças, isso dificulta a tomada da decisão, e muitas vezes essa decisão, ela é adiada, né? E com esse adiamento, a maioria das vezes, essa violência, ela fica mais incremental, ela fica pior, e assim por diante. Outros fatores também têm a ver com a rede de proteção. A rede de proteção, um grupo de estudantes meus fizeram esse levantamento, tem a ver com o conjunto familiar, né? Da família do parceiro, que oferece para essa mulher com seus filhos para poder trabalhar e buscar uma certa autonomia. Então, essa rede de apoio, de cuidar do filho, de ficar com ele, de emprestar dinheiro, etc., deixa a mulher muito vulnerável e muitas vezes dependente, e por isso ela é silenciada, né? Tem outros fatores, obviamente, de ordem pessoal. A literatura fala para a gente da questão passional, da questão da relação, né? Porque a gente também tem que colocar a mulher enquanto, não como objeto, ela é uma pessoa ativa também, né? Ela tem forma de se relacionar afetivamente, de diferentes ordens psíquicos também, na sua condição. Então, é um conjunto de fatores e atores, né, que entram e decidem o percurso, né, da vida da mulher e muitas vezes a sua saúde. E quando eu falo da saúde, realmente a gente olha desde uma perspectiva muito ampliada, que é o biopsicossocial e espiritual, essa definição que a gente adota mais e mais na área da saúde coletiva, saúde pública, para englobarmos o todo, né? Porque muitas vezes não tem nada fisiologicamente, mas mentalmente Professora, tem. você pode repetir esse conceito, por favor? Biopsicossocial e espiritual. A saúde, ela tem que englobar a parte biológica, que não podemos negar, que é a genética, essencialmente a genética, aquilo que herdamos da parte do pai e da parte da mãe. Então, o biológico, biopsicossocial, ou seja, fatores psíquicos que interferem, né, no globo, na configuração da nossa saúde, o fisiológico, obviamente, o social, que afeta. Então, quando a Isabela começa e fala com muita propriedade, a mulher é um conjunto de possibilidades, né? Então, você fala da diversidade, você fala da questão da raça, etnia, da classe social, da condição, sexualidade, né? Da identidade, e assim por diante. Então, tudo isso se configura no ambiente que vive a pessoa. E o espiritual é um incremento mais recente, mas que vai trazer também outros componentes que regem na vida das pessoas e que fazem um efeito, né? Tem efeito na forma como se soma aquilo que chamamos da sua saúde. Normalmente, a gente evita dizer saúde tão somente assim, único conceito. Nós falamos saúde, doença, né? Por quê? Porque na nossa vida, no percurso da nossa vida, ao longo da nossa vida, a gente nunca está totalmente em saúde, nunca está totalmente na doença. E a gente alterna nesse percurso, nesse processo ao longo da vida. Porque senão fica impossível um ideal que não pode ser almejado de estar perfeitamente em saúde. E a gente sabe que a pessoa também, a não ser que esteja em um processo de realmente etapa ou fase terminal, mas nós vivemos sempre nesses dois estados ao mesmo tempo. A mulher é muito mais vulnerável, a gente sabe, ela se encontra em sofrimento, por exemplo, está falando sobre a questão da saúde mental, em sofrimento psíquico que se traduz de uma forma muito mais crônica, né? O homem é muito mais aguda, né? Então o número dos suicídios, no caso do homem, é muito maior do que a mulher, mas as tentativas de suicídio são muito maiores, o que a gente chama para-suicídio, né? Para-suicídio.
é muito maior entre as mulheres, mas tem um fator muito importante que é a cronicidade, no caso da mulher, né? Então, ela perpassa, em média, o homem vive 7 anos no Brasil, menos que a mulher. No entanto, a mulher percorre, em média, 20 anos com doenças crônicas. Então, essa longevidade maior que a mulher tem, ela vem com outras manifestações em termos da sua condição de saúde. Uau! Que interessante. Eu quero saber das duas, cada uma no seu ramo, como que afetou essa pandemia. Eu imagino que os suicídios têm aumentado, o povo de rua tem aumentado, ou seja, só notícia ruim, lamentavelmente, este 2020 que acaba de terminar. E este ano que está começando, não são certamente os melhores de nossas vidas, né? Isabela, como que está o pós-pandemia? Você que está em contato com as mulheres que precisam de ajuda, qual tem sido esse aumento? Existe esse aumento realmente ou impressão minha? Primeiramente, parabenizar a professora Muna. Anotei aqui o que você trouxe, que realmente eu não era desconhecido para mim. Então, a gente sempre, essa complementariedade no tema, né, que envolve várias áreas, por isso a importância da rede de atendimento, que envolve vários profissionais da saúde, assistência social, direito. E já anotei aqui, professora, para estudar um pouquinho mais sobre esse conceito que você nos trouxe. Então, a violência, foi noticiado que a violência ela aumentou durante o período da pandemia. Por quê? Porque o isolamento social, com o isolamento social sem a devida proteção do Estado, né, sem o auxílio do nosso Estado, o que acontece? Principalmente com as famílias de baixa renda, em que estão inseridas, quase em sua maioria, as mulheres negras. O que aconteceu? Sem dinheiro em casa, sem dinheiro para botar comida em casa, os ânimos se acirram e aquilo que você poderia sofrer picos, né? Você está em casa, aí você sai para trabalhar, aí tá longe, né, do seu agressor. Aí volta e de repente o pico da violência já deu uma esfriada, e aí vai se convivendo com a violência. Só que com o isolamento, sem dinheiro, imaginem como foi potencializada essa relação de violência doméstica. E também pelos fatores que a professora comentou, a questão dos filhos, a questão da dependência psicológica e muitas vezes a dependência financeira, mas não sempre, porém é um fator agravante. A mulher se mantém nessa relação, de repente até sua morte, ou de repente ela, como já aconteceu com várias mulheres que eu conheço, ela simplesmente, depois de 20 anos sofrendo violência, ela simplesmente um dia desaparece. Não leva nada de dentro de casa, simplesmente desaparece. Vai para casa de alguém e desaparece, todo mundo não entende por que essa mulher desapareceu. Por quê? Porque a violência que ela sofreu, ela se mantinha calada. Tem mulheres que respondem dessa forma. E aí, esse quadro foi realmente potencializado. As mulheres que sofrem violência doméstica, quando elas são obrigadas a permanecer com seus agressores, têm maiores chances de ocorrer feminicídio, porque o feminicídio ele é subnotificado. Então, assim, a gente vê um pouco na mídia, né? Agora tá quase todo dia a gente ouve um caso de feminicídio, mas tem muitos que são subnotificados, que não são registrados como feminicídio. Isso tudo depende da equipe de investigação, do olhar de gênero que as polícias devem ter, um treinamento, porque se você é criado achando que é normal dar um tapinha, chamar de
vagabunda, coisas do tipo, quando você entra, por exemplo, vira um agente da polícia, você não vai enxergar aquilo como feminicídio. Ah, isso aí não é razão de gênero, não foi a morte da mulher por razão de gênero. Então, assim, tem-se uma barreira muito grande que está sendo quebrada aos poucos, uma resistência muito grande, inclusive do próprio judiciário. Tem juiz que falou esses dias que não está nem aí para a Lei Maria da Penha. Então, assim, se a gente não pode confiar nem no Poder Judiciário e nas polícias, em quem a gente vai poder confiar? É claro que sempre, né, são as forças agindo positivamente e em força contrária. Então, assim, positivamente nós temos o Provit, que é um batalhão da Polícia Militar especializado em acompanhar essas vítimas de violência doméstica e seus agressores. Nós temos um núcleo que é na FAVD, que é para os agressores discutirem por que eles cometem essas violências, porque assim, a sociedade tem muita mania de dizer, é um louco, esse cara que cometeu esse feminicídio é um louco, mas ele não é um louco, ele é um produto da sociedade, ele é um produto de uma sociedade que baliza esse tipo de violência, então ele não é um louco. Por isso que é uma questão de saúde pública, que é uma questão endêmica, que mata mais do que a pandemia. Eu vi uma notícia dessas, imagino que a professora também, com certeza, também já deve estar mais por dentro que eu, mas eu li, não lembro exatamente em qual site, que a pandemia da violência doméstica mata mais do que a Covid-19. Então, assim, por quê? Porque a Covid tem 2 anos e a pandemia de violência doméstica? Quantos séculos tem? Né? Então, assim, e outra coisa que eu gostaria também de salientar é a questão das profissionais de saúde, que são, em sua maioria, mulheres, estão em rotinas exaustivas, porque além de ter a rotina nos hospitais, elas têm a rotina em casa, elas têm a rotina com seus maridos, não estão sendo acolhidas devidamente pelo Estado, nem com as EPIs, com as proteções, muito menos com um auxílio material, um auxílio psicológico para enfrentar tudo isso. Então, assim, é uma situação realmente trágica. E sem a ajuda do Estado e essa visão interdisciplinar, é muito complicado nós passarmos por ela. Certamente, Isabela. Professora, esta pandemia não ajudou em nada, pelo contrário, deve ter piorado e muito os índices de saúde. Imagina aqui em Brasília, que é uma cidade mais ou menos, imagina aí nesses grotões do interior que é difícil, né? Com certeza, acho que a Isabela nos deu um rico retrato, né, diverso, muito diverso, né, das possibilidades e de como o impacto para a mulher é pior, né? A gente sabe que o elo econômico, em termos de emprego, da mulher sempre é mais fraco, né? E aí, portanto, elas ficam numa situação ainda pior, e a gente percebe uma linha direta entre Covid e suas repercussões e a condição de saúde. Isso está abertamente visível para nós. Eu não tenho, Isabela e Raul, números específicos aqui, não vi ainda, fazendo recorte necessariamente na questão da mulher em termos de mortalidade, mas eu vi hoje de manhã, no contexto de Gaza, na Palestina, 53% das mortes são mulheres da Covid, e atribuam isso ao fato de a mulher ter mais doenças crônicas, porque tem essa relação, né? Eu não sei, de repente, em outros contextos, em outros países, não necessariamente é o caso, né, da mulher ter mais doenças crônicas, com essa cronicidade, se bem que mais provavelmente é o caso. Eu estava apontando essa questão quando eu falei da longevidade maior da mulher do que o homem. Então, esse aqui é um fator que influencia, com certeza. A violência, eu fiz um levantamento pouco tempo atrás, ela é transversal no mundo todo,
sem distinção, a violência de gênero, o que sofre a mulher no período da Covid é uma coisa, parece que universal. Isso é muito preocupante, porque nos diz que não importa, né, as condições que, de alguma forma, possam trazer um alívio, um menor impacto no âmbito econômico, ou quando tiver aquilo que a Isabela apontou com bastante qualificação, a falta de apoio, ou então suporte, né, do Estado. Em outros países onde existe isso, ainda tem um aumento significativo da violência doméstica, né, da violência contra a mulher. Então, isso é preocupante, a meu ver, na minha análise, eu acho que é preocupante porque mesmo com condições melhores, ainda temos esse quadro da violência como se fosse uma coisa não justificada, mas uma coisa que resiste, né? Resiste e permanece. E aí precisamos aprofundar a compreensão. E cultural, seguramente a raiz é cultural em tudo isso. En estos últimos tempos que estamos vivendo, a gente tem visto que tem chegado uma série de dirigentes a muitas nações importantes, dirigentes que não gostam de tender pontes, eles gostam de levantar muros, negacionistas, racistas, xenófobos, ou seja, a sociedade tem trazido nestes últimos tempos o pior da política mundial, porque esto comenzó en Europa con el Brexit, continúa con Donald Trump, traz para nós de presente Bolsonaro e tudo que a gente sabe que isso, mas a gente está respirando algum ar diferente de pronto estes dias, alguma coisa comoveu vocês, algum elo de esperança. Me falem sobre o futuro imediato, o que vocês pensam? No futuro imediato, eu penso que apenas a organização coletiva dos movimentos sociais variados, apenas nos organizando, poderemos ver alguma mudança. Eu falo com relação ao Brasil especificamente. Então, assim, a situação, o panorama é trágico, a pandemia continua e nós não vemos muitas alternativas, né, com nossos atuais dirigentes. Aí eles vêm com esse tal desse auxílio de, nem sei, 200 e poucos reais, 600 já era pouco, imagina 200 e alguma coisa, 300. Então, assim, ridículo. Querem mesmo Vai dar matar. para comprar um buchão de gás e saber aí 1 quilo de arroz, talvez, Dá né? para comprar acho que 2, né? Porque tá R$ 100 o bujão de gás. Então, assim, só não tem como comprar comida. Então, o bujão. Não... Então, assim, é um pouco. Não é que eu estou pessimista, eu estou. Faço um chamado aos nossos ouvintes para se organizarem, discutirem o tema de forma séria, saindo de fake news, saindo dessa área né, que as pessoas escrevem no WhatsApp, não vão buscar a informação daquilo, aí acaba espalhando informações inverídicas, e que a gente tente conversar sobre o tema, procurar coletivos sociais, porque os coletivos sociais, uma ideia social de sociedade, uma ideia coletiva de sociedade, ela pode demorar um pouco para ser concretizada, mas o fruto dela vai durar muito mais do que um ideal individual. E a gente viu que uma pessoa sozinha, ela não consegue muita coisa, por mais que ela tenha títulos ou tenha enfim, nada está garantido, nem para os servidores públicos, porque é o Estado quem paga eles, só está garantido para o grande capital, para os bancos, que é quem está lucrando com essa crise.
são os únicos entes que estão lucrando com a crise. E eles vão continuar lucrando enquanto os interesses deles continuarem sendo atendidos em detrimento da nossa morte. Então, assim, isso para mim é muito claro. E não é porque, porque você é assim, você... Não, é apenas a gente fazendo uma leitura de mundo. Não precisa não estou falando de partidos políticos, eu estou falando de uma leitura de mundo que é necessária, que eu tento, enquanto professora, passar para os meus alunos, que é uma missão. E é isso. E acredito, Raul, que somente dessa forma nós vamos conseguir sair desse panorama desastroso, porque cada dia eu já até evito de ver jornal. Eu estou evitando pela minha saúde mental. Porque... Faz bem. E assim, mas esses momentos, como o nosso intercultural, né, ao lado de um uruguaio e uma palestina, eu me sinto muito honrada dessa troca intercultural que nós estamos tendo, e vejo que nós estamos resistindo. Então, é aquele lema, ocupa e resiste. É o que eu posso deixar de mensagem. E você, professora, você também é pessimista enquanto a um futuro cercano aí? Eu acho que a Isabela começou dizendo que tem um certo pessimismo, mas ela já deu a tônica, né, de como avançar. Eu concordo com ela plenamente. Eu vou trazer alguns exemplos da forma como a gente está precisando, queira ou não, mudar os paradigmas que a gente estava acostumado a fazer. Então, eu leciono, eu dou aula, é tudo online, né? Semestre passado a esse semestre. O que a gente tem aprendido? Aprendido muita coisa. A ter a sensibilidade de tomar em consideração aquilo que é a realidade do estudante, que muitas vezes não quer ligar a câmera, porque a condição em casa não permite que tivesse um espaço privado, tão somente para a aula, compartilha-se o espaço, lembrando que na UNB, acho que o último levantamento, talvez 70% dos estudantes são do ensino médio, do ensino público, então a gente, graças a Deus, tem uma boa representação daquilo que é e deve ser uma universidade pública, atender a essa população. Então, nós estamos sendo expostos e expostas a realidades que são totalmente diferentes, ou então que coloquem para nós desafios no nosso fazer de docência, né, que vai ser mais empático, que vai ser com um paradigma mais desafiadora, porque você tem que buscar metodologias e formas de dar o ânimo do ensino, da matéria, diversificar o formato daquilo que é o objeto de estudo, da aprendizagem do conhecimento. Então, nesse sentido, eu acho que, queira ou não, nós estamos no micro, né? A Isabela falou de trabalhar, eu entendi que você está dizendo nesse sentido, no espaço onde a pessoa ocupa seu lugar, nesse sentido, plenamente mobilizar para que as pessoas estejam na sua plenitude. E essa plenitude, ela não é aquela que a gente sabe, antigamente, olhar no olho, eu como professora me dirigir daquela forma, daquela maneira, né? Apesar de que eu nunca fazia desse jeito, minha sala de aula sempre circular, de troca, etc. Mas a gente está se deparando de realidades que antes a gente não tinha conhecimento pela distância. Agora a gente está na casa desses estudantes e eles estão também, de alguma forma ou outra. Então, eu diria, tem a questão da necessidade, da obrigatoriedade de um olhar de empatia. Estou falando não de empatia profunda, não estou falando de, tipo assim, ser simpático, ser educado, apesar de que é importante, mas eu estou falando de uma coisa mobilizadora, né? Como Paulo Freire nos fala, né? Porque essa empatia, ela vai me movimentar, me deslocar de uma forma incômoda, mas que vai gerar novas realidades, novas formas de interação. Então, o resultado é que a gente está trabalhando muito mais do que trabalhava antes, presencialmente. E a gente está sendo desafiada
de inventar formas de estar com o outro. Mas a gente sabe que também o sofrimento, e eu faço parte do subcomitê que criou o plano de contingência para a saúde mental bem no início do ano passado, e a gente atende muito a formas de como compartilhar esse novo existir, e nós estamos nos despertando para coisas que não conhecíamos antes. E no levantamento que eu fiz com estudantes, a gente queria entender o que a Covid está impactando na vida. E fizemos em 3 etapas. O primeiro mês, depois esperamos um pouco, depois o terceiro mês do Covid, estou falando a partir de abril. Então, abril, maio e junho, julho, e a gente percebeu mudança. Houve no início incômodo por parte dos estudantes dessa questão de ficar em confinamento, mas depois a gente percebeu na narrativa deles, começa a negociar com o outro que está dentro da casa ou da vizinhança novas formas de sociabilidade. Então, realmente, estamos tendo que ressignificar aquilo que a gente achava que fosse uma coisa natural, nem prestávamos atenção, que é o lugar do outro, né, e dos outros. Então, eu diria, respondendo à sua pergunta, Raul, o meu sentimento é misto, mas é o misto que é desafiador, misto no sentido de tem muitas coisas que realmente são muito tristes, são trágicas, são difíceis, são árduas. Eu tenho 2 filhas, uma está no exterior estudando, a outra está aqui, e ela conversa bastante comigo, e ela fala dessa questão do horizonte, né? Então, a questão do horizonte, o que se tem pela frente, para alguém que tem, sei lá, 23, 25 anos, é uma boa fatia da vida delas, diferentemente de mim, né? Eu tenho outra perspectiva, mas realmente, o que eu diria é que tem grupos, segmentos que estão mais impactados e tem mobilizações, formas assimétricas, porque eu concordo totalmente com a Isabela, na análise política econômica que ela faz, que tem certamente segmentos e a gente lê isso facilmente, né? O setor bancário, o setor das tecnologias de informação que enriquecem, são as fatias do capitalismo novo agora, né? A uberização da sociedade e assim por diante. Então, é assimétrico, mas eu concordo também que a estratégia ela tem que partir de um olhar do proximal, daquilo que é o micro, para projetar isso no contexto maior. Muito bem, professora. Nestes tempos, nesta sociedade tão machista, tão patriarcal, eu pelo menos não posso fazer muito pelas mulheres. Apenas isso que estou fazendo agora, dar voz e dar a vez. Falem vocês para as mulheres agora, aqui no Distrito Federal, que estão com problema. Uma de violência doméstica, o que tem que fazer, Isabel? Outra que está com problema de saúde na sua família. Vocês têm um telefone, algum lugar onde diga, vai lá que alguém vai te ajudar? E a próxima vez dá comida para esse cachorro, viu, Isabela? Olha só, Raul, quando você diz que não pode fazer nada, você já está fazendo muito. E um recado aí para todos os homens que são criados grupos para discutir masculinidades tóxicas, porque a gente tem que desconstruir as práticas machistas. Uma piadinha, mas é nas pequenas atitudes que já são culturais que nós temos que perceber que ali existem práticas nocivas. E os homens, como é que eles podem ajudar? Eles podem ajudar discutindo as próprias práticas, discutindo com outros homens e desconstruindo essas práticas. Então, assim, esses grupos, inclusive na USP, até em algumas penitenciárias, os agressores, né, que estão presos, os feminicidas, eles têm penitenciários, eu não sei se é em Santa Catarina, eu me esqueci agora, mas
tem esse projeto do Estado que para eles discutirem masculinidades tóxicas como remissão de pena. Então, assim, são as formas que o Estado pode agir para desconstruir isso. Só que aí fica difícil quando a gente tem um governo que diariamente ele solta, seus governantes soltam absurdos machistas, como se isso, e ri, como se fosse uma piadinha, como se nós ainda estivéssemos nos anos 50. Então, o que representa, né, é uma representação grande da sociedade, né? Porque para certas figuras estarem lá, foram pessoas que colocaram lá. Então, assim, pessoas que pensam daquela forma. E aí dá uma complicada, né, Raul? Mas, assim, com relação a uma mulher que esteja em situação de violência, o que ela deve fazer? Você deve, ou uma amiga que vê essa mulher em situação de violência, diz que 180, a denúncia anônima, e em situação de flagrância, você está escutando seu vizinho matando a mulher dele. O que você vai fazer? Discar no 190 e falar que está acontecendo uma tentativa de feminicídio. Duas saídas. Outra, ir à DEAN. Aqui no Distrito Federal nós temos duas, que uma é no Eixo Monumental, a outra é na Ceilândia. Então, assim, se você não mora na Ceilândia, então você tem que ir na DEAN Central, que é no Eixo Monumental, porque a da Ceilândia é para crimes ocorridos na Ceilândia. E aí eu tenho no meu Instagram, eu tenho um post que fala sobre a DEAN, explica sobre, enfim, explica muito bem, detalhadamente, quais são os crimes, como é que você faz para acionar a DEAN, tudo isso. Quem quiser pode ir, @Isabela Reis Advocacia, e pode pesquisar, tem várias dicas jurídicas, mas aí tem a parte que eu explico sobre a DEAN. E é isso. A mulher, e aí eu digo outra coisa, porque a mulher ela vive um ciclo de violência, então ela vai se enfraquecendo nesse ciclo de violência. Ela não começa sendo morta pelo seu companheiro. São picos, né, que vão se agravando, aí depois volta para a fase de lua de mel, aí cada vez é mais curto o episódio entre a lua de mel e as violências, que xingamento, moral, patrimonial, aí chega até que pode culminar no feminicídio. Então, assim, é muito. E são episódios que nós temos que estar atentos. A rede de proteção, ela sempre fica atenta quando ela vai conversar com essa mulher para ver como é que tá esses picos, como é que estão esses picos de violências, porque muitas mulheres morreram, como a gente diz, com a protetiva no bolso. Ela tinha conseguido a protetiva de urgência, que significa, o marido não pode se aproximar 400 metros de mim. E mesmo assim ele fez o quê? Ele desconsiderou e matou essa mulher. Então, o que eu digo? Converse com pessoas da sua confiança, peça para essa pessoa ir com você à delegacia, à DEAN. O atendimento agora, durante a pandemia, eles têm dias específicos com esse novo decreto. No site eles colocaram, né? É só acessar o site, delegacia DEAN, DEAM, DF. E é isso, esse é o meu recado. Muito bem, obrigado, Isabela. Numa. Bom, quanto à questão da saúde, a gente sabe que as equipes estão trabalhando nas unidades, no território, perto, próximo ao domicílio das pessoas. Então, se tiver alguma questão fisiológica, algum problema físico, né? Então, é por lá que é preferencial, né? Eu estou pensando comparado com hospitais, por exemplo, evitar, né? E estar mais no espaço do posto de saúde, das unidades, da UBS e assim por diante, que estão, até onde eu sei, estão funcionando de forma satisfatória nesse sentido. Mas, claro, se tiver alguma complicação, é para buscar o espaço mais especializado. Mas eu queria enfocar, então, outra dimensão, que a gente sabe que está muito influenciada, impactada pela Covid, que é a saúde mental, e indicar um tratamento, uma abordagem comunitária, chamada terapia comunitária integrativa,
ofertada pela Secretaria da Saúde do DF. Eu posso colocar o link aqui, dá para consultar dentro da página e ver o horário que essa terapia ocorre. Terapia coletiva, TCI, chama Terapia Comunitária Integrativa, online, e funciona muito bem. Eu digo isso porque eu fui treinada, eu fui capacitada como terapeuta comunitária integrativa em 2015, não pratico porque ainda estou em formação, porque atrasei, não é porque dura tanto tempo, mas de qualquer forma, tem profissionais muito bem qualificados e qualificadas que ofertam, e a gente está fazendo uma pesquisa comparada entre Brasil e Itália, na UNB, porque essa metodologia foi desenvolvida por um psiquiatra do Ceará, mas que existe faz 25 anos pelo mundo, e na Itália eles têm essa terapia comunitária integrativa e estão aplicando de uma forma online, e a gente está fazendo um estudo comparado, só para dizer que funciona, ela ajuda na pessoa a se sentir apoiada, ajuda na pessoa a compartilhar com o outro e ter uma escuta qualificada. Então, a terapia comunitária integrativa na Secretaria de Saúde do DF. Posso colocar, Raul, aqui o link nessa área? Será que aparece? Não, agora não, mas depois na edição final ele vai aparecer, com certeza. Perfeito, acabo então de inserir aqui. E é uma abordagem que funciona, ela não expõe a pessoa, especialmente nesse momento que a gente está em lockdown, não é isso? Ou supostamente em lockdown. Hoje eu saí, não percebi muito lockdown, porque tinha um monte de lojas que estavam abertas e a gente precisa tomar isso seriamente. O que tem gerado esse momento da Covid de novas abordagens e terapias online é impressionante, gente. Essa que eu falei é gratuita, mas eu conheço muitos outros grupos de especialistas também que estão ofertando de forma gratuita terapias individuais ou então a baixo custo. Eu estava dizendo, né, esse momento tem mobilizado muito a sociedade e eu tenho a expectativa e a esperança que muitas formas de vida serão reconfiguradas, repensadas, e a gente estabelece. Eu sou optimista de natureza, como Palestina, a gente precisa ser optimista porque é nosso combustível para continuar na luta para nossa independência, nossa libertação. Então, e na busca, né, de uma força, não de uma maneira cega, vamos dizer assim, mas de uma maneira concreta. E a gente percebe a existência dessas formas novas de solidariedade entre as pessoas, mesmo que seja em gestos pequenos, mas isso é importante porque isso ajuda na pessoa a sentir. Tem uma psiquiatra palestina que eu admiro muito, ela fala o valor da solidariedade é que você percebe que o outro sente sua dor, sente seu sofrimento, e isso já por si só te dá uma diferença, faz uma diferença tão grande na sua vida, mesmo que não tivesse algo material em troca, mas o fato de que o outro solidariza, reconhece seu sofrimento, a dificuldade que você está passando, e isso a gente faz o tempo todo, né? Na terapia comunitária integrativa você ouve e você fala do seu sofrimento, ouve o sofrimento do outro e ajuda a aliviar e ajuda a levar para frente. Professora Mona, trabalhou o dia todo e ainda dedicou um tempo para nossa alvorada cultural, conversar conosco. Agradeço o seu tempo, o seu carinho, e seguramente a gente vai voltar a conversar. Tem muito tema, muito conteúdo para dialogar com você. Você tem redes sociais? Você quer deixar algum contato por se na audiência alguém quer conversar com você, professora? Eu só tenho, depois de 3 anos sem utilizar o Face, voltei ao Face, mas é bem fraquinho. Eu tenho o Instagram, que meus estudantes fizeram para mim, então eu sou muito fraca com essas coisas. Mas você tinha me perguntado sobre um livro, né? Seu livro, cadê? Mostra para nós e conta sobre ele. Esse livro é em coautoria. A primeira autora foi minha aluna de mestrado,
a Michele Leite, e a gente publicou esse livro. Na verdade, ela foi atrás e pegou o livro, e por ser um livro na internet, ele tem um valor alto, eu tenho vergonha de dizer isso. O título, mas pode ver ele no acervo da UNB, na biblioteca. O título é A Paternidade em Rede, o exercício da paternidade ativa. A paternidade, isso tem a ver com o que a Isabela estava dizendo, né? Quando ela diz da importância de envolver o homem em processos de resolver questões, ou então abordar questões da violência, é fundamental, fundamental. O homem tem que fazer parte, tem que estar nesse processo. A gente aqui em Brasília, eu tenho algumas estudantes, algumas pesquisas que foram feitas em cima dessa prática, né, do homem como autor, né, de violência. E é importante colocarmos isso no contexto. Nesse livro, ela aborda, a gente aprofundou mais a necessidade de envolver o homem no processo da paternidade, desde aquilo que é chamado na política pública de saúde integral do homem, PNAESH, aquilo que é chamado do pré-natal do parceiro, né? Então, envolver o homem no processo é uma forma, em primeiro lugar, de apoiar a mulher também, mas envolvê-lo também é um processo de humanização. Normalmente eu não gosto muito de utilizar esse termo como saída, como solução imediata, mas certamente é para engajar e para descoberta e para diálogo e para que esteja plenamente envolvido nesse processo. Em paralelo a isso, houve esforço muito grande para permitir um período maior de licença paternidade, e a gente sabe que isso, quer dizer, as políticas sozinhas não funcionam, você o tempo todo tem que ter outras medidas para viabilizá-las. Então, sem isso de licença paternidade e aumentá-la de 3, 4 dias. Na minha época, acho que era 3, 4 dias. Minhas filhas têm 26, 25. E meu ex-marido trabalhava como o professor universitário, como funcionário público. Mas a gente sabe que isso é muito bom, que hoje a gente tem até, acho que 2 ou 3 semanas houve uma ampliação, mas a gente sabe que boa parte dos homens trabalham na informalidade, né? E aí os direitos, né, Isabela, não são garantidos. E os homens muitas vezes trabalham como diaristas, né, com base naquele dia, naquele esforço laboral daquele dia. Então ainda tem muitas coisas, muito caminho para a gente andar para realmente garantir e dizer seja um pai, né, entre aspas, ou exerça melhor essa função, sem resguardar também seus direitos trabalhistas, né? Então, é um caminho ainda pela frente, mas esse livro faz essa leitura da necessidade de olhar a questão da paternidade em rede e não tão somente com um olhar. Obrigado, professora. Tem mais outro programa para continuar conversando com você. Doutora Isabela, você também trabalhou o dia todo e está aí cansada e sacou tempo para conversar com a nossa audiência. Obrigado e despida-se. Eu gostaria de dizer, Raul, que faz anos que nós nos conhecemos, tanto você quanto a Gassi, e assim, num país que desvaloriza tanto a cultura, vocês resistindo enquanto agentes culturais, enquanto escritores, é uma coisa que é muito, uma profissão honrada. Então eu tenho muita admiração por vocês e me sinto realmente honrada pelo seu convite, por ser lembrada, e sempre que eu puder, eu estarei presente. Então, meu agradecimento é a você. Realmente, assim como a professora Muna, eu trabalhei, mas estar aqui para mim é um prazer, não é uma obrigação. Isabela, Isabela, eu te conheci sendo estudante de letras.
Sim. Conta para nós, por que você veio parar no direito? Mudou. Então, eu também, eu escrevo, né? Teve uma época que eu escrevia mais, nesses últimos tempos eu ando escrevendo menos, porque a advocacia acaba tomando um pouco do meu tempo, porque eu sou uma advogada autônoma, então, assim, é muito corrido, além de, né, de ser professora de projeto de direitos básicos para adolescentes. Então, assim, eu tenho que dividir meu tempo. Mas eu já quis ser muitas coisas. Escritora, enfim, enveredar pela área da linguística, porém os movimentos sociais falaram mais alto e o direito, dentro desse contexto, ele foi essencial para mim. A defesa dos direitos das pessoas que eu represento, né? De quem eu represento, que é uma mulher periférica que conseguiu estudar, mas que continua sendo uma mulher periférica. Eu não falo isso como demérito, eu falo isso como mérito, e ensinando outros como eu a poderem expressar os seus direitos. Então, assim, e aí acabei enveredando por essa área dos direitos humanos, porém a veia literária, ela continua presente e sempre eu tento retomar, porque um momento em que eu tento ser mais sensível. Eu tento, que às vezes nós ficamos um pouco, como eu vou dizer, um pouco calejadas, né? Calejadas com tanta história de violência. Então, como sair disso? Aí tenho que retomar uma certa sensibilidade. E assim, mas eu convivo muito bem com isso, Raul, que naquela época eu era um estudante de letras, me formei, né, em letras, português, espanhol e depois em direito. E é um lado da minha vida que eu quero retomar, assim como antes. E é isso. Você acabou que alguns anos depois já me viu, né, sendo advogada, mas foram coisas que foram acontecendo, que eu fui sendo levada pela história. É isso. Que prazer. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, seu tempo, e certamente a gente vai voltar a conversar, né, professora? Com certeza, eu estou encantada pela forma como a Isabela contou a vida dela, que as coisas foram acontecendo. Mas pensando bem, né, Raul, as coisas acontecem na vida, né? As coisas vão acontecendo, vão ocorrendo. Muito bom, Isabela, eu muito agradeço. obrigado pelo seu tempo e Eu seguramente quero, você também vai voltar por aqui. e eu quero, professora, depois, essa ideia desse livro com a sua aluna é muito interessante. Depois eu vou no WhatsApp, eu quero o link, porque realmente é um olhar muito necessário. E aí eu converso com você no WhatsApp. Vamos sim, com certeza. Um grande abraço, boa noite para vocês. Obrigada, Raul, pela oportunidade. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo Alvorada Cultural. Tchau.